Bom dia, este é o terceiro vídeo que faço, sobre uma matéria que saiu aqui na revista Veja, aqui está a revista Veja, do dia 18 de, deixa eu ver aqui, do dia 18 de março de 2009, em 2009, aqui está a matéria aqui em que a revista Veja entrevista o arcebispo católico Dom José Cardoso Sobrinho. Aqui está ele, ó. Dom José Cardoso Sobrinho, arcebispo católico, na época aqui de Olinda e Recife. E aqui continua, ó, nas outras páginas, ó. Nas páginas amarelas da Veja, né? Aqui. Muito bem. Este é o terceiro vídeo que faço comentando afirmações feitas pelo arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, né? E aqui, ó, acima, mais uma afirmação dele aqui. Eu vou explicar o caso novamente. É bom, né? Porque às vezes o internauta não assistiu aos outros dois, aos outros dois vídeos, né, sobre o caso. Vou aqui contar. Em 2009, uma menina com apenas 9 anos de idade, que morava em Pernambuco, apenas com 9 anos de idade, ela ficou grávida em decorrência de estupros praticados ao longo de vários meses pelo padrasto dela. O padrasto engravidou a menina com apenas 9 anos. Ela ficou grávida de gêmeos. E aí foi aquele alvoroço aqui no Brasil. A Igreja Católica Apostólica Romana contra o aborto, que foi praticado aí na menina, né? Ela se submeteu ao aborto. Os médicos fizeram um aborto com base no Código Penal brasileiro. E a Igreja Católica contra o aborto. A Igreja Católica Apostólica Romana é contra o aborto em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese. Uma profunda ignorância. Pois bem, então vamos aqui a mais uma análise de uma afirmação do arcebispo, né, católico. Ele diz assim na revista: então, não é lícito para salvar uma vida eliminar a vida de um inocente. Repito, diz ele, Dom José Cardoso Sobrinho. Então, não é lícito para salvar uma vida eliminar a vida de um inocente. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: porque a menina, com 9 anos de idade, estava grávida de gêmeos, né? E o aborto é a extinção da vida de um feto ou de um embrião que se encontra no útero materno. No útero, né? Obviamente, da mulher, porque só a mulher tem útero, né? Em termos de espécie humana. No útero materno. Pois bem, então ele está dizendo aqui o seguinte, que não é lícito, não é honesto, não é legal, sob o ponto de vista da lei de Deus, os 10 mandamentos, né, que já expliquei aqui. Ele está dizendo que não é lícito salvar uma vida, ou seja, salvar a vida da criança de 9 anos que estava grávida em decorrência de um estupro. Ele está dizendo que não é lícito salvar a vida dessa criança eliminando a vida dos 2 gêmeos que ali estavam no útero daquela garota de 9 anos de idade. É isso que o bispo aqui, o arcebispo, está dizendo. Claro que é lícito. Claro que é lícito. Vamos aqui agora ao Código Penal brasileiro, que é um código de leis bem feito, com boa técnica legislativa, um código inteligente e um código humano. É muito, milhões e milhões de vezes mais honesto, mais justo do que o que se chama de lei de Deus, os 10 mandamentos, que eu expliquei aqui em 24 vídeos, né? Que não são leis de Deus coisa alguma, ao contrário, leis arcaicas, leis velhas, leis injustas e até leis desumanas. Já o Código Penal brasileiro é um conjunto de leis avançadíssimo
E aqui a ciência aparece de forma inteligentíssima, como sempre, né? Vamos aqui, Código Penal Brasileiro. Eu vou ler, depois eu explico. Vamos lá. Aqui está a transcrição, ipsis literis, leal, do que está no Código Penal Brasileiro. Diz assim lá, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. 2 pontos. Aborto necessário. Está no inciso 1. Diz assim, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E o outro caso, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Diz assim, está no inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Aqui, internauta, são os 2 casos de aborto aqui no Brasil permitidos pelo Código Penal Brasileiro. E fora do Código Penal Brasileiro, existe outro aborto permitido, que foi recentemente, né? Foi aí aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Aborto em caso de anencéfalos. Mas, se tocando apenas no Código Penal Brasileiro, os 2 casos de aborto permitidos são os que estão aqui, tá? No artigo 128, incisos 1 e 2. O primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, quando uma junta médica vê ali a gestante e chega à constatação de que a gravidez para ela é perigosa, ou de que ela, com quase certeza, vai até mesmo falecer durante o parto, então, nesse caso, o aborto é permitido. O aborto é permitido. Tudo isso com consentimento da gestante. Ou então, se ela não estiver com capacidade para fazer essa decisão, o seu representante legal, o pai dela, né? A mãe ou o esposo dela, né? É isso, tá? Então vamos aqui. Os 2 casos. O arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, católico, ele é contra qualquer tipo de aborto. Contra qualquer tipo de aborto. No caso aqui, a jovem com apenas 9 anos de idade foi estuprada pelo padrasto. E esses estupros ocasionaram, né, o surgimento de 2 vidas, né? Os 2 gêmeos. Muito bem. Então veja, ora, o caso dessa menina, em que foi realmente realizado o aborto, o caso dela, abrange os 2 casos de permissão de aborto aqui no Código Penal. O primeiro, vamos lá, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ora, uma junta médica analisando a criança com apenas 9 anos, grávida, com 9 anos de idade, analisou ali que o corpo dela não estava ainda totalmente desenvolvido e que aquela gravidez traria sérios riscos para a saúde daquela criança de 9 anos. E aí, os médicos resolveram fazer o aborto, com base no inciso 1 do artigo 128 do Código Penal Brasileiro. E outra coisa, veja o inciso 2 do mesmo artigo 128. Olha aqui, diz que o aborto também é permitido se a gravidez resulta de um estupro. E foi o caso também da menina. Então, essa menina lá, pernambucana, que engravidou em decorrência de estupro, aqui está, em decorrência de estupro pelo padrasto. E também corria risco de vida. Os 2 casos aqui foram agasalhados
no caso dessa menina de 9 anos. Portanto, aí um aborto legal, feito à luz da lei, à luz do direito penal brasileiro. Muito bem. E o arcebispo é contra. Porque ele diz aqui que, não é lícito para salvar a vida da gestante, não é lícito, não é honesto, não é legal para ele salvar a vida da gestante, eliminar a vida de um inocente, que é, no caso aí, né, os 2 gêmeos, né? Então ele diz o seguinte, que não é lícito salvar uma vida, que é a vida da gestante, né, da menina de 9 anos, para eliminar 2 vidas ali no caso. Não é lícito. Claro que é. É lícito, é honesto, é lógico e é inteligente. O Código Penal brasileiro é inteligente. E vou explicar aqui por quê. Ora, vamos pegar aqui uma mulher. Essa mulher, vamos pegar o primeiro caso, o inciso 1, que diz assim, se não há outro meio, né, de salvar a vida da gestante. Então vamos aqui. Vamos dizer assim, uma mulher é casada. Ela trabalha e o marido também. Correto? Essa mulher tem sérios problemas de saúde. E os médicos já avisaram a ela que uma gravidez seria uma coisa muito perigosa para a vida dessa mulher. Uma junta médica ou o médico particular dessa mulher disse a ela que, em caso de gravidez, a vida dela corre risco. E hoje, a gente olha por aí nas maternidades, no Brasil, muitas mulheres morrem durante o parto. E o parto é uma coisa natural, não é? O parto é uma coisa natural. Porém, muitas mulheres morrem durante o parto. Agora imagine uma mulher com sérios problemas de saúde, já confirmados por seu médico particular, que lhe avisou que em caso de gravidez ela corria certo risco de morte ou de vida. E aí, essa mulher fica grávida. Pronto. E agora? Olha o problema. Ela fica grávida. Não queria, mas ficou grávida. Mulher casada. E aí, vai ao seu médico e ele diz, olha, o risco é grande durante a gravidez e principalmente durante o parto. Aí o médico conversa com o esposo dela, conversa com ela, e os dois ali, o casal, acaba concordando com a posição do médico. E ali o médico faz o aborto. Esse aborto aí, ele fez para quê? Para salvar a vida da mãe. E sacrificou a vida daquele feto, ou daquele embrião que se encontra em seu útero. Então o médico aí fez a coisa certa. Por quê? Porque a vida da gestante é muito mais importante do que a vida daquele feto que está em seu útero. Daquele feto, daquele embrião que está em seu útero. É muito mais importante a vida da gestante. E é simples explicar isso. Quer ver? Muito bem. Então tudo bem. Porque a vida da gestante é mais importante do que a vida de um feto ou de um embrião que se encontra em seu útero. É simples. Se a gestante falecer e a criança sobreviver, vai acontecer um problema desgraçado. E um problema social. O pai, como ele vai cuidar daquela criança sem a mãe? A mãe morreu durante o parto. A criança sobreviveu. Muito bem. E aí? Quem vai cuidar daquela criança? A mãe trabalhava. Era mais uma fonte de renda para a família. E com a morte dela, acabou-se. E aí? E aí? Como é que o marido vai conseguir sobreviver, vai conseguir educar essa criança? O marido, como? Ele, vamos dizer que ele é um operário, ganha pouco aí, coitado. Como é que ele vai ficar com aquela criança para trabalhar? Vai ter que deixá-la com alguém. E aí, se ele não tiver mãe, não tiver pai, for uma pessoa sozinha no mundo, não tiver ninguém por ele, onde deixar aquela criança? Ele precisa trabalhar.
Onde? A mãe morreu. A mãe não está ali para acalentar aquela criança, para dar banho nela, alimentação adequada, nada. A mãe morreu. Viu aí, internauta, o problema social que dá? É por isso que a vida da gestante é mais importante que a vida do feto ou do embrião que se encontra em seu útero. É muito mais importante. A mãe, com a morte dela, vai trazer problema também trabalhista. Lá na empresa onde ela trabalhava, o patrão vai ficar sem uma empregada, sem um empregado. Se essa mulher que morreu era doméstica, por exemplo, vai ser um problema para a patroa dela. A morte dela também traz um problema lá para a patroa dela. Ficou sem a empregada de confiança, vai ter que arranjar outra. Olha o problema que dá a morte da gestante. E também no INSS, quando ela trabalha aí, com carteira assinada, e morre, é mais um peso para o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. É mais aí, né, um dinheirinho que ele vai ter que pagar, né, para o cônjuge, etc. Viu os problemas aí que causam, né, o falecimento da gestante? Como a vida da gestante é mais importante do que a vida do útero e do embrião. Agora, se for realizado o aborto, pronto, o embrião não tem mais vida, né? Ou o feto não tem mais vida, vida alguma, não é isso? Foi realizado. E com a morte do embrião ou do feto, nada disso vai acarretar problemas, na vida dessa mulher. Não vai. Não vai. Ela faz um enterro simbólico, né? Do embrião, no caso aí do embrião, um enterro simbólico. E no dia seguinte, a vida continua normal para ela. É por isso que a vida da gestante é mais importante do que a vida do feto ou do embrião que se encontra em seu útero. Quando há ali risco de vida para a gestante, então a lei, a ciência, prefere que o feto ou o embrião seja sacrificado e não a mãe. É por isso. Viu como o Código Penal é inteligente? Aqui está. Agora vamos ao segundo caso. O inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro. Ora, uma mulher que é estuprada é uma coisa terrível. O estupro é um dos maiores crimes que se praticam contra a mulher. O estupro é terrível. Só uma mulher estuprada sabe o que é o estupro. Só uma mulher. Um homem não. O homem tem o saco ali, a bolsa escrotal e o pênis. A mulher tem a vagina. Quem tem vagina sabe muito bem o que é um estupro. É uma coisa terrível. Um dos maiores crimes que se cometem contra as mulheres. Há mulheres aí estupradas que se suicidam. Há mulheres estupradas que se suicidam. Há mulheres estupradas que ficam eternamente com problemas psicológicos. É uma coisa terrível. E veja bem, como obrigar uma mulher que foi estuprada, como obrigá-la a carregar em seu útero durante 9 meses o produto do estupro? É uma coisa inaceitável, uma coisa monstruosa, obrigar uma mulher que foi estuprada a permanecer 9 meses, em 9 meses de gravidez, permanecer com o filho ou a filha do estuprador. É uma coisa terrível para a mulher exigir uma loucura dessa. É uma coisa terrível. E pior ainda, exigir que ela seja a mãe daquele filho, do filho do estuprador. É uma coisa terrível para a mulher. Então a lei dá a ela, se ela quiser, a submissão ao aborto. O que é pura justiça, o que é pura beleza dentro da ciência jurídica. Mulher foi estuprada. Quer se submeter ao aborto? Tudo bem. Por quê? Porque aquela gravidez é insuportável para ela. É inadmissível exigir que uma mulher permaneça ali 9 meses com o produto do estupro em seu útero, dentro dela. Aquela repugnância. Se ela quiser,
pode ser submetida ao aborto. Portanto, a lei aí é sábia, inteligente, justa e honesta. O bispo católico, o arcebispo católico José Cardoso Sobrinho, fala muito aqui sobre a vida de inocente. Ora, ele é católico, pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. A história da Igreja Católica Apostólica Romana, todo mundo sabe, sobre homicídios, né? Todo mundo sabe. Matou milhões e milhões de pessoas inocentes, né? Está na história da Igreja Católica Apostólica Romana. Nada tenho de pessoal contra o bispo. Estou dizendo aqui a verdade, que está em qualquer livro de história, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Matou barbaramente, né? Levou pessoas inocentes, né, apenas porque discordavam dos seus dogmas. E pessoas inocentes foram levadas à tortura, a fogueiras, né, fogueiras, entre aspas, santas. Isso está na história da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, aí, internauta, se você é católico, não fique com raiva de mim. Fique com raiva aí da história da Igreja Católica Apostólica Romana, mas não de mim, que estou apenas dizendo aqui o que está nos livros. Correto? Muito bem. Então, a primeira coisa. Segundo, a Bíblia. A Bíblia é um livro que conta a história de um povo uma história cheia de lendas, alegorias, hipérboles, né? Como eu venho mostrando, do povo hebreu, a civilização hebraica, um povo antigo que data aí de 4.000 anos, numa região atrasadíssima. Morava ali, começou ali a saga do povo hebreu, na região, pequena aldeia chamada Ur, na Bíblia, né? Que hoje é o Iraque. Se o Iraque hoje, ano 2013, é uma desgraça, imagine o Iraque, meu amigo, há 4.000 anos. Pois bem, então a Bíblia é um livro que conta a história desse povo. E um povo que matava a rodo, matava seres inocentes a rodo, ao fio da espada. Não usava revólver, não havia na época, né? Não usava dinamites, não usava granada, não havia. Era espada, meu amigo. Braço para um lado, olhos para outro lado, cabeça repartida, coração esfacelado, tripas humanas caindo ao chão. Esse povo matava por prazer. O povo hebreu, que é o povo que criou o Deus Javé, que é o Deus Jeová, criado por eles, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, é o mesmo Deus adorado pelo arcebispo aqui católico, Dom José Cardoso Sobrinho. Ora, a Bíblia é violência pura. Basta a gente olhar. Os fanáticos, os fiéis, não conseguem enxergar isso por causa do fanatismo. Basta abrir a Bíblia logo em Gênesis, que aí você já vê logo a violência. O Deus Javé, que nunca existiu, o Deus Javé comandando aqui as maiores carnificinas. Se o padre diz que não é lícito matar inocente, ora, o Deus Javé matava inocentes a rodo. Na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Matava a rodo. A matança de inocentes, as 10 pragas lançadas contra o Egito, a última, que foi a 10ª praga, a matança dos inocentes. O Deus Javé matou os primogênitos, matou o filho do faraó, matou os filhos dos escravos egípcios e matou até os filhotes de animais irracionais. Veja que Deus louco. Matou a todos os primogênitos. E matou por quê? Porque o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito, da escravidão. Deus, em vez de matar o faraó, o desgraçado do faraó e as outras autoridades, vingou-se nos primogênitos, no filho do faraó, nos filhos dos escravos, coitados, que nada tinham a ver com a escravidão do povo hebreu, e também até os filhotes dos animais irracionais. Veja que Deus louco. E o arcebispo está aqui falando sobre a vida de pessoas inocentes. E o Deus aí? E pior, mais à frente, em 2 Samuel, Deus também matou a criancinha, fruto de um adultério. Não foi de um estupro. O Deus da Bíblia matou o filho de Davi com Batseba, fruto de um adultério. Uma criança inocente. Deus matou. O Código Penal não permite a matança
de um feto ou de um embrião, fruto de um adultério. Não permite o Código Penal. Deus permite, Deus matou. O Código Penal só permite aborto nesses casos aqui, em que a vida da mãe, da gestante, corre risco, a vida da gestante corre risco de vida, ou a gravidez resulta de estupro. E fora do Código, o aborto também é permitido em caso de anencéfalo. Portanto, aí, a lei dos homens, Código Penal brasileiro, é 10 milhões de vezes mais justa, mais honesta, mais inteligente do que a lei de Deus, os 10 mandamentos, que na verdade não são 10 mandamentos coisa alguma. Muito obrigado.